Pronto, então vamos começar a analisar essa tabela daqui. Perceba, eu quero que você pare um pouco só para poder olhar os pontos de semelhança de uma concessão em relação a uma permissão. Vê só, perceba comigo que tanto a concessão quanto a permissão, elas nascem de uma prévia licitação. Tem que ter uma licitação. Aí depois da licitação se assina um contrato com aquele que der a melhor proposta. Contrato assinado, vai existir uma delegação. Delegação feita, aquela pessoa que recebeu a concessão, que recebeu a permissão, vai poder prestar determinado serviço público. Então perceba, aqui na concessão e na permissão eu tenho um ponto de semelhança. Tanto a concessão quanto a permissão nascem de uma licitação. Após a licitação se assina um contrato. Contrato assinado, vai existir uma delegação. Com essa delegação se repassa a execução de determinado serviço público. Então perceba que até agora eu não tenho ideia se estão falando de uma concessionária ou se estão falando de uma permissionária. A gente vai ter que analisar quais são os pontos que vão diferenciar uma concessão de uma permissão. Já fique tranquilo, na hora da sua prova, é claro que ele não vai perguntar assim, a empresa tal é concessionária ou permissionária? Não vai, né? Até porque você não tem obrigação nenhuma de saber os contratos que o poder público assinou para saber se foi um contrato de concessão ou de permissão. Na sua prova vai cair as características. Aí, pelas características, você vai matar se é uma concessionária ou se é uma permissionária. Vamos por partes. Veja só, tanto a concessão quanto a permissão tem que ter uma prévia licitação. Só que esta licitação aqui na concessão, ela vai ter que acontecer em uma modalidade chamada de concorrência. Licitação é um assunto que você estuda geralmente mais para frente. Pode ser que ele caia no seu concurso ou não, nem todo concurso ele cobra licitação. Só que quando você estuda licitação, existem as modalidades de licitação. O que é modalidade de licitação? É o modo como a licitação vai caminhar até chegar ao seu final. Existe a concorrência, existe a tomada de preço, existe o convite, o concurso e o leilão. São as 5 modalidades de licitação da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitação. Professor, e o pregão? É outra lei, Lei 10.520. Mas na Lei Geral de Licitação eu tenho 5 modalidades: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Uma coisa é certa, não precisa você estudar agora, nesse momento, as licitações, não vai ser necessário para esse assunto. O que você tem que saber por enquanto é, quando o poder público quiser dar uma concessão a alguém, obrigatoriamente a modalidade de licitação adotada deve ser uma modalidade chamada de concorrência. Não pode ser tomada de preço, não pode ser convite, a modalidade tem que ser uma modalidade chamada de concorrência e ponto final. Mais para frente você estuda a licitação. Já a permissão tem que ter licitação, mas a licitação vai acontecer em qualquer modalidade. Aí deixa eu fazer uma questão verbal de prova com vocês. Imagina que na sua prova diz assim: o governador de determinado estado, desejando repassar o serviço de transporte para a iniciativa privada, fez uma licitação na modalidade concorrência e assinou um contrato com a empresa vencedora. Esse contrato é de concessão ou é de permissão? Eu escutei daqui vários de vocês me dizendo concessão. Deixa eu repetir. O poder público quer repassar o serviço de transporte para a iniciativa privada. Fez uma licitação na modalidade concorrência e com o vencedor assinou um contrato. É concessão ou permissão? Escutei de novo várias pessoas falando concessão. Só que na verdade eu não sei se é concessão ou se é permissão. Porque a permissão, ela pode ser dada, pode ser feita a licitação em qualquer modalidade. Se pode ser feita em qualquer modalidade, eu posso inclusive usar a modalidade chamada de concorrência. Então, quando a sua prova disser que a licitação foi na modalidade de concorrência, ainda não disse absolutamente nada, porque se a licitação foi na modalidade de concorrência, pode ser concessão ou pode ser permissão. Eu não sei o que é. Estão percebendo a lógica? Agora, se disser na sua prova que a licitação foi numa modalidade chamada de tomada de preço, com certeza é permissão. Se disser que a licitação foi na modalidade convite,
com certeza é permissão. Se disser que a licitação teve de acontecer obrigatoriamente na modalidade concorrência, aí com certeza é concessão. É esse jogo de palavras que ele vai fazer na tua prova para tentar te induzir ao erro. Lembra de uma babaquice aqui, ó, é uma coisa besta, mas que funciona. Aqui, ó, concessão. C-O-N-C. Qual é a modalidade que eu uso? Concorrência. C-O-N-C. É babaca, mas funciona. É uma técnica do desespero. Então, na concessão, tem que ser a modalidade da concorrência. Beleza. Fiz a licitação, assinei o contrato, repasso um serviço público. Só que em algumas situações, esse serviço público vai ser precedido de uma obra. Eu não estou dizendo que vai, ó. Às vezes, o serviço público, ele pode ser que ele venha a ser precedido de uma obra. Veja a diferença. Quando o poder público quer repassar o serviço de transporte para iniciativa privada, transporte, pegar um ônibus e botar na rua, é um serviço público. Esse serviço de transporte pode ser dado por meio de concessão ou pode ser dado por meio de permissão. Mas uma coisa é certa, quando na questão da sua prova falar que deve ser feita, que vai ser feita uma obra, com certeza o que eu estou dando é uma concessão. Um exemplo clássico, de vez em quando você assiste em jornal por aí dizendo assim, o poder público fez uma licitação para a construção de uma estrada ligando tal município a tal município. E para essa construção foi feita uma licitação, uma empresa ganhou e ela vai fazer a obra de construção da estrada. Agora a empresa está fazendo caridade? Claro que não. Depois que ela fizer a obra, ela vai receber a possibilidade de fazer a manutenção daquela estrada. E como ela fez obra, ela vai botar um pedágio no meio da estrada. Então quem está pagando mais uma vez é o povo, que vai pagar a tarifa, e com a tarifa aquela empresa ela vai ser reembolsada do gasto que ela teve. E tenha certeza de uma coisa, se tem uma obra no meio, o que eu estou dando é uma concessão. Falou só em prestação de serviço público, pode ser concessão, pode ser permissão. Se envolver obra, aí com certeza é concessão. Não confundam, a concessão pode ser só serviço público ou serviço público precedido de uma obra. Não é que a obra é necessária. Pode ser que a obra venha a ser feita, mas uma coisa é certa, quando falar aqui em obra, ó, lembra, ó de obra, ó de concessão. Com certeza o que eu estou dando é uma concessão e não uma permissão. Tá pegando as palavras-chave? Ó, licitação tem que ter nos dois. Quando falar em modalidade concorrência, eu ainda não sei o que é. Obrigatoriamente, concorrência é concessão. Qualquer outra modalidade vai ser permissão. Falou em serviço público, pode ser concessão ou permissão. Disser que o serviço público foi precedido de uma obra e com certeza vai ser uma concessão. É esse jogo de palavras que pode aparecer na sua prova. Vamos continuar analisando o seguinte, ó. Tanto a concessão quanto a permissão podem ser dadas aqui para uma pessoa jurídica. Vocês lembram daquela aula que a gente falou em relação à organização administrativa? Vimos na aula de organização administrativa que delegar é quando o poder público repassa determinada atividade para outras pessoas. Delegar é repassar. Vimos que existe, só revisando, o fenômeno... Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos.
Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo, você gostou da aula? Quer o material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link, você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.